meus amados, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez é um prazer, uma satisfação imensa poder sentar nesta cadeira para gravar mais um conteúdo da Palavra de Deus. Você, meu amigo que chegou aí, já pega a sua caneta, já pega o seu caderninho, já toma nota daquilo que será dito, porque será uma palavra extraordinária da parte de Deus para a sua vida. Você não tomará prejuízo, com toda certeza. Será uma palavra direcionada para o seu coração. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva neste canal. Este ano eu estou com a meta de bater 1000 inscritos. Eu preciso conseguir 1000 inscritos. Eu só posso conseguir 1000 inscritos com a sua ajuda. Mas como assim, Davi? Você que tem um amigo já pode compartilhar este vídeo, pedir para ele se inscrever, pedir para ele compartilhar para outro amigo, porque será uma palavra de grande relevância para a vida do seu amigo, para a sua vida. Este canal não tem compromisso de falar mal da vida dos outros. O meu compromisso com este canal, o Senhor me levantou como voz profética para pregar a palavra de Deus. Então, você que ama a palavra de Deus, você que está sentindo esse chamado, que precisa fazer alguma coisa para ajudar este canal, que tem compromisso com a palavra, já compartilha, já pede para o seu amigo, olha, se inscreva neste canal, e aí vai compartilhando para outro. Daí a pouco, este ano, estaremos batendo a meta de 1000 inscritos. Todos os vídeos vou estar lembrando você que faz o seu papel de divulgar este canal. Eu não posso te pagar, mas Deus, aquele que me chamou, pode e vai estar te recompensando. Você já pode dar o seu like. O seu like é muito importante para o algoritmo entender que este canal é importante. Compartilhar para outras pessoas. O seu comentário que você der também é importante, tá? Não deixa de interagir neste canal. Só o fato de você assistir esse vídeo já é de grande bênção para este canal e tenho certeza que para a sua vida. Já vamos de posse da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 4, verso 1 e 2 diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas deve acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Hoje, em rápidas palavras, eu quero estar compartilhando com você sobre o perfil da igreja que será arrebatada. Por isso que você não pode perder este conteúdo. O perfil da igreja que será arrebatada. O arrebatamento tem sido um dos temas que tem sido excluído de muitos púlpitos. Muitos pregadores evitam pregar sobre o arrebatamento. Mas o arrebatamento da igreja deve ser a meta, deve ser o alvo, deve ser o objetivo central da nossa pregação redentiva. Então observe, o livro de Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, pelo menos 18 vezes a palavra igreja aparece no Apocalipse. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. No capítulo 4, nós temos aqui uma visão clara, tá? Uma mensagem direta ao arrebatamento da igreja. Do capítulo 4 até o capítulo 21, o termo igreja desaparece do livro de Apocalipse. A palavra igreja só vai aparecer mais novamente no capítulo 22. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, a palavra igreja aparece pelo menos 18 vezes. Do capítulo 4 até o capítulo 21, ela já desaparece. No capítulo 22, aparece novamente a palavra igreja. O que nós temos aqui é que
vai aparecer o termo santo, o termo fiel, remidos, mas a palavra igreja desaparece. Por quê? Porque há uma conotação diretamente que no capítulo 4 é o arrebatamento. No capítulo 5 nós temos aí uma indicação da boda do Cordeiro, da grande festa que a igreja estará a participar. No capítulo 6, a seguir já começa a grande tribulação. Então é tão importante você saber sobre este conteúdo de escatologia. É tão importante você saber sobre o perfil da igreja que será arrebatado, porque às vezes você pode estar cometendo um erro por ignorância, um deslize por ignorância, e pode correr o risco de não ser arrebatado. Você saber que um irmão ou um amigo pode estar cometendo também esse mesmo deslize e correr o risco de não ser arrebatado. Então, o arrebatamento, eu quero que você seja participante desta grande bênção que o Senhor estabeleceu para os seus fiéis. Nós podemos observar aqui no capítulo 4 também a terceira dimensão do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse tem 3 dimensões. A primeira dimensão são as coisas que tens visto. As coisas que tens visto, que está no capítulo 1, versículo 19. É a primeira dimensão. As coisas, escreve as coisas que tens visto. O que são as coisas que tens visto? É a primeira dimensão do livro do Apocalipse. Fala de Jesus, a descrição de Jesus glorificado no meio dos 7 castiçais, no meio das 7 igrejas. As que são, as coisas que são. As que são a descrição, a historicidade das 7 igrejas da Ásia. O que acontece no contexto das 7 igrejas da Ásia são as coisas que são. As que depois desta deve acontecer. As que depois desta deve acontecer, ou hão de acontecer, são as coisas que acontecerão do capítulo 4 ao capítulo 22. Então, nós lemos o capítulo 4, que está na terceira dimensão do livro do Apocalipse, o que os grandes teólogos chamam de tempo de Deus. Já tome o seu caderninho, já tome nota, porque aqui este canal tem compromisso com a palavra de Deus. Agora observe, o primeiro perfil, a primeira característica da igreja que será arrebatada. Eu falo da igreja no aspecto coletivo e falo do crente como membro deste corpo de Cristo, do crente individual. A igreja que será arrebatada, ela deve ter a característica, primeiro, ela anda no Espírito. Ela anda no Espírito. Ela dá lugar ao Espírito Santo operar em sua vida. Observe que no capítulo 1, no versículo 10, João fala: e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Como foi a grande revelação do livro do Apocalipse? Como o Pai entregou para Jesus, e Jesus entregou para o anjo, e o anjo entregou para João, e João entregou para a igreja, em um estado de espírito. Um homem no estado carnal, daí você pode confiar no livro do Apocalipse, você pode confiar em toda a Bíblia e também no livro do Apocalipse. Por quê? Porque foi uma revelação de Deus para um homem que estava debaixo da autoridade do Espírito Santo, estava submisso ao Espírito Santo, estava mergulhado no Espírito Santo. Então observe, ele estava no Espírito, ele não estava na carne, ele não estava delirando, ele não estava transvariando, ele não estava em um êxtase, em efeito de droga, ele estava no Espírito. Então, a primeira característica da igreja que será arrebatada é a igreja que anda no Espírito. E eu quero fazer uma denúncia aqui muito séria. Muitas pessoas hoje, no ciclo da igreja, têm dado muito lugar para a carne. Mas a Bíblia diz categoricamente: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, para
que nenhum façais o que quereis. Isso está em Gálatas capítulo 5, verso 16 e verso 17. Então observe, a igreja do Senhor Jesus tem que andar no Espírito. Então observe no versículo 2, claramente o que ele diz assim: e logo foi arrebatado em espírito. Só dá para ir para os céus em espírito. Quando o nosso corpo, quando a igreja for arrebatada, o nosso corpo será transformado de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, de um corpo mortal para um corpo imortal. A nossa mortalidade vai ser transformada na imortalidade que o Senhor vai proporcionar esse grande poder para nós. A igreja será transformada como Jesus teve o seu corpo plenamente transformado na ressurreição. Então só podemos entrar lá na natureza espiritual. Os céus é um mundo espiritual, e para chegar nos céus tem que estar na natureza do Espírito Santo. A igreja, Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Sem sombra de dúvida, a igreja precisa andar debaixo da direção submissa ao Espírito Santo de Deus. A segunda característica da igreja que será arrebatada será a igreja, ela tem visão de Deus. A igreja tem visão de Deus. Isso está claramente no versículo 1. Veja, depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta dos céus. E aqui quero chamar a atenção para você, salvo em Cristo Jesus. O arrebatamento é uma porta de Deus para a igreja fugir, para a igreja se refugiar da grande ira de Deus que haverá sobre esta terra. Ele diz: e depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta nos céus, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas. Que coisa extraordinária é quando um crente anda na visão de Deus, não anda só pela visão carnal, não anda só buscando o que é material. Conquistar as coisas desta terra também faz parte da vida humana, mas não só as coisas desta terra. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, ele disse assim: a nossa cidadania está nos céus, a nossa cidade, a nossa pátria está nos céus. Igreja, vamos pedir que o Espírito Santo nos dê visão. O nosso ponto final não é aqui. A terra é só um ponto de partida, mas o ponto final da igreja é as mansões celestial. Receba esta palavra da parte de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz: a nossa cidadania não é aqui, mas é dos céus. A pátria é celestial. A cidadania legítima do homem, da igreja, é dos céus. Ele disse: o qual o Senhor, ele descerá e transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de transformar todas as coisas. Então Paulo tinha a visão que ele estava aqui de passagem, ele tinha a visão conectada nos céus. A visão de Paulo estava para as coisas celestiais, de tal maneira que ele foi um homem que, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Ele falou isso em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7 e verso 8, quando ele estava ali para ser morto pelo o grande imperador
pelo imperador Nero. Então a igreja, o segundo aspecto, a segunda característica, o perfil da igreja que será arrebatado é, em segundo plano, em segundo lugar, visão de Deus. E como é que é esta visão, que ele descreve esta visão? Ele vê Jesus não cansado, ele não vê Jesus derrotado, ele não vê Jesus um perdedor, ele não vê Jesus preocupado, desesperado na sala do trono, como tem muita gente pensando por aí, que Jesus está desesperado, o que é que eu vou fazer com a situação do mundo? Ele não, ele viu Jesus assentado, ele diz assim, e logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto nos céus, e um assentado sobre o trono. E este que estava sentado sobre o trono, ele estava tranquilo, ele estava exercendo o seu governo, ele estava estabelecido, e não tem ninguém que pode remover o nosso Jesus do trono. O lugar, a visão clara que você deve ter de Jesus, sabe qual é? Jesus assentado em um trono. Não é Jesus correndo de um canto no outro nos céus, preocupado com o que vai fazer. Não, Jesus está sentado em tudo que ele estabeleceu, em tudo que ele planejou, desde a eternidade, ele está cumprindo sobre a igreja. Uma outra visão que eu quero estar destacando aqui é quando os discípulos estavam contemplando Jesus sobe aos céus. Atos capítulo 1, verso 10 e 11. Quando da ascensão de Jesus, que coisa gloriosa. Jesus nasceu em uma virgem, Jesus cresceu, exerceu seu ministério, foi crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e estava sendo ascendido aos céus, como o Pai estabeleceu. Agora, dois anjos desceram e disseram para os discípulos e aquelas mulheres que estavam presentes: por que estás preocupado? Por que estás olhando para os céus? Veja que coisa interessante. Os discípulos estavam olhando para os céus, aonde Jesus estava sendo recebido. Ele disse: esse mesmo Jesus que foi recebido nos céus, ele virá do mesmo jeito que ele foi recebido. Então observe, há uma promessa de Deus para nós. Jesus está voltando. O arrebatamento está às portas. E esta visão a igreja tem que ter clara, definida como meta na sua vida. A qualquer momento deixaremos essa terra, oh glória, e partiremos para se encontrar com o Senhor. Que dia extraordinário será esse dia! A terceira característica da igreja que será arrebatada é a igreja que ela ouve a voz de Deus. Ela ouve a voz de Deus. Uma das maiores marcas da perda da sensibilidade espiritual, da perda do compromisso que muitos têm perdido com Deus, é a rebeldia, é a cauterização no ouvido e na mente para não ouvir, não entender a palavra de Deus. E isso está acontecendo em grande escala nos últimos dias. Isto está acontecendo em grande escala. O pastor prega, os pregadores pregam, Deus usa os seus profetas, mas muitos não estão dando crédito à palavra de Deus. Jesus passou por isto, os apóstolos passaram por isto, e a igreja está passando por isto, claro que em grande escala. Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Então perceba que a igreja, a marca, o perfil, a característica da igreja que será arrebatada, ela ouve a voz de Deus. E o Apocalipse capítulo 3, versículo 20, há uma denúncia que Jesus faz contra a igreja de Laodiceia. E diga-se de passagem que a igreja de Laodiceia, ela marca a igreja do nosso tempo. Observe que no capítulo 3, versículo 20, Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo.
por falta de ouvir a palavra de Deus, por falta de se debruçar sobre a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus, muitos têm perdido a comunhão com Jesus. O versículo 1 ele diz assim: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta nos céus, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Veja como ele coloca a primeira voz. Veja como todos estavam em silêncio reverenciando a majestade santa. Ele disse: a primeira voz que eu ouvi falar comigo. Um dos problemas que a igreja tem enfrentado hoje em não dar ouvido à voz de Deus, sabe o que é? Ela ouve em primeira instância o que o homem diz. Ela ouve em primeira instância o que a filosofia está dizendo. Ela ouve em primeira instância o que a teoria está dizendo. Ela ouve em primeira instância o que a natureza carnal está dizendo. Mas João está dizendo: a primeira voz que eu ouvi falar comigo foi a voz como de trombeta, foi a voz de Cristo. E isto, João sabia que era Jesus que estava falando, ele era familiar de Jesus. Veja que no capítulo 1, versículo 10 a 12, diz assim: e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Quando alguém ouve a voz de Deus, que dá lugar à palavra de Deus, é irresistível a majestade de Deus. Que dizia o que vês, escreve no livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. No versículo 12 ele diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçados de ouro. E aqui eu quero fazer uma denúncia muito grande às grandes lideranças do Brasil. Se tem 2 horas de culto, ou 2 horas e meia, em alguns lugares tem 3. E na maioria das vezes, tudo na igreja é importante. Uma coreografia é importante, um showgirl é importante, uma peça é importante. Os músicos participando do louvor, tudo isso é importante. Mas nada deve tirar a primazia da palavra de Deus. E às vezes acontece de tudo. Acontece peça, acontece coreografia, acontece danças, acontece musicais, teatros dentro da igreja. E na hora da pregação, começa a futucar celular, começa a andar, começa a passar para lá, começa a caminhar para cá. A pregação é de 10, de 5 minutos. E não se pregam mais a Bíblia, se pregam filosofias humanas. Mas o perfil da igreja que será arrebatada, ela tem que ouvir a palavra de Deus. Ela tem que dar lugar à palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Como Jesus disse para Satanás, quando Satanás mandou ele transformar pedras em pães, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A questão é que a igreja hoje não quer toda a palavra de Deus, está pegando a parte que lhe convém. Então eu quero já denunciar esta igreja que se encaixa neste perfil de negligenciar a palavra de Deus, corre o risco de perder a sua salvação. João capítulo 17, versículo 17, Jesus disse: santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. O profeta Abacuque, ele disse: ouvi, Senhor, a sua palavra e temi.
Aviva, ó Senhor, a sua obra. Estão querendo avivar a igreja com tambor, com pandeiro, com corneta, com guitarra. Não, senhoras e senhores, a igreja só é avivada com a palavra de Deus. O instrumento que tem poder de avivar a igreja é a palavra de Deus. Todas essas coisas são bem-vindas quando se tem a palavra de Deus em primazia. A igreja que será arrebatada é a igreja que ouve a palavra de Deus. Mais uma vez, quero reiterar. Chama o seu amigo, compartilha esse vídeo. Você não é inscrito, se inscreva neste canal. Você não terá prejuízo, porque o Senhor me levantou para anunciar a palavra de Deus. Eu quero orar por você neste momento. Amado e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez o Senhor me deu a condição de se assentar nesta cadeira e pregar a sua palavra. Agora, Senhor, abençoe este meu amado irmão, este meu amigo que vai ouvir este vídeo, compartilhar este vídeo, ajudar este canal a bater 1000 inscritos este ano, para a glória do Senhor Jesus. Que este canal seja um instrumento de bênção na vida de muitas pessoas que hão de ouvir a palavra de Deus. E ao ouvir a palavra de Deus, receba força, receba alento, receba avivamento, receba cura, em nome de Jesus. Seja abençoado. Amém.